viu várias definições de várias possibilidades que a metafísica ela pode investigar, como o tempo, né? Como a ideia de coragem, né? Como a ideia de bondade, a ideia de amor, a ideia de seres superiores. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Então, ela investiga aquilo que existe, que é ou existe. Vejam, quando a gente viu na semana passada, quando a gente diz o que é o tempo, você está ao mesmo tempo afirmando a existência do tempo. Isso vale para qualquer outra possibilidade. Então, além da realidade em si, o primeiro período da metafísica é um período que analisa o conhecimento racional, né? Os conceitos formulados pelo pensamento puro ou pelo intelecto. Como nós vimos também na aula anterior, a metafísica, ela funciona, ela atua como um crescimento do pensamento, uma ampliação, né? É quando o nosso pensamento ele concebe várias possibilidades para a gente entender uma realidade em si, tá? Não vemos o tempo, mas definimos várias possibilidades de tempo, tempo cronológico, né? Tempo de relógio, tempo de mercado, enfim, o tempo ele assume várias faces. E aí, como é que a gente se apropria disso? A gente se apropria disso através do intelecto. Por isso que é uma investigação metafísica, né? Isso vale para os números que vocês estudam em matemática, né? Os números não existem no mundo físico, os números não existem na natureza, mas eles existem na nossa cabeça e através deles é possível materializar e conceber várias possibilidades, né? Você pode criar cálculos, você pode criar uma infinidade de instrumentos, de objetos, enfim, de matérias. Elas podem ser, até uma armação de óculos, ela precisa de cálculos numéricos. Então, o primeiro período, ele é, de certa forma, um conhecimento sistemático, a metafísica, ela vai crescendo, de certa forma, à medida que a investigação vai avançando, ela toma novas formas. E, claro, nesse primeiro período, que vocês devem se lembrar, que a gente está falando o período lá de Aristóteles, né, de Platão e de Aristóteles, ela faz uma distinção entre o ser e o parecer, né? E faz também uma distinção entre a realidade e a aparência, né? A realidade é a que de fato existe, a aparência ela vai ser dissolvida a partir do momento que a gente vai utilizando uma investigação metafísica, né? Também, né? A atitude filosófica, em seu bojo, ela usa muito da metafísica, tá? A reflexão filosófica que você faz sobre algo, enfim. Esse foi o primeiro período, que esse primeiro período, como vocês devem se recordar, ele vai até o filósofo Hume, e Hume tem uma definição. Essa definição ela foi extraída aí do livro da autora Marlene Chauí, e aí vejam essa definição. Os conceitos metafísicos não correspondem a nenhuma realidade existente em si mesma, independente de nós, mas são meros nomes gerais que nos vêm pelo hábito mental ou psíquico de associar ideias às sensações, às percepções e às impressões dos sentidos, quando são constantes. Nesse ponto ali, quando ele fala que a metafísica não corresponde a nenhuma realidade existente em si, independente de nós, já está dizendo que o tempo ele não existe independente de nós, segundo Hume. Nós é que definimos o conceito de tempo. Claro, o conceito de tempo é uma construção humana, o conceito de Deus é uma construção humana, o conceito de felicidade é uma construção humana, o conceito de paixão é uma construção humana, enfim, e assim por diante, né? É uma experiência mental que ela é formulada em nosso cérebro para a gente poder se apropriar
e criar sensações, ideias, impressões sobre algo, né? E fazendo agora uma ponte com o filósofo Nietzsche, a gente analisa essa frase para a gente pensar sobre a importância da metafísica. Vejam, por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Tanto a verdade como as ilusões são construções mentais. É algo que é fabricado mentalmente, é algo que é construído pelo nosso intelecto, né? A ilusão, à medida que você faz uma investigação metafísica, a ilusão ela vai sendo dissolvida, porque aí a gente vai se aproximando ao que a humanidade convencionou chamar de verdade, ao que a humanidade convencionou chamar de realidade. Então, isso é características também da metafísica, tanto da atitude filosófica como da metafísica. E Nietzsche foi um grande pensador nesse sentido. E aí a gente vê agora o segundo período, né, que segue as ideias do filósofo Kant, o filósofo alemão Kant, Immanuel Kant, tá? O que é que isso significa? Demonstra a impossibilidade dos conceitos tradicionais da metafísica para alcançar e conhecer a realidade em si das coisas. Como eu disse, e eu acho como vocês já bem observaram, já notaram, a filosofia não é algo que fica congelada no tempo. Ela os conceitos eles vão sendo reformulados, vão sendo recriados, vão sendo ressignificados. Eles vão passando por uma construção. E aqui Kant ele já está dizendo que a ideia de metafísica formulada na antiguidade já não é mais suficiente para entender o mundo da época de Kant. Lembrando que Kant, como ele era do século XVIII, né, ele não via, assim, imaginava que as explicações dos filósofos clássicos da antiguidade fosse suficiente. Então ele vai formular novas hipóteses, que é aí onde ele diz que a metafísica é o conhecimento de nossa própria capacidade de conhecer. Isso aí ele chama de crítica da razão pura. Vocês viram ainda há pouco que na antiguidade a metafísica era, de certa forma, algo que estava exterior ao ser humano e que cabia só às faculdades mentais se apropriar daquelas definições. Aqui não. Aqui é o conhecimento do ato que eu tenho de conhecer. Kant ele já vai um pouco além. É como um daqueles pilares que vocês estudam na escola de tempo integral. É aprender a aprender. E parece até que é Kant. Só que aqui ele fala, é o conhecimento da nossa capacidade de conhecer. E como isso funciona, como isso atua, como isso é sistematizado. É isso que Kant vai defender. E aí ele diz, não se refere ao que existe em si e por si, mas ao que existe para nós e é organizado por nossa razão. O que é que Kant está dizendo? Que a investigação metafísica é aquilo que a nossa razão organiza. É aquilo que é construído através da nossa capacidade racional. Ele vai além nesse sentido, quando ele diz que a metafísica é o ato de conhecer a capacidade de nosso conhecimento, de perceber também as nossas limitações. Quando a gente percebe as nossas limitações, isso é bom, porque isso vai possibilitar um avanço no sentido de que a gente possa conhecer mais, ter várias possibilidades de novos conhecimentos, de outros horizontes. E a metafísica contemporânea, ela é conhecida também como ontologia, tá? A gente vai ver mais a fundo o que é essa ontologia. É uma palavra que a gente não vê e nem escuta, né? A gente não vê nas ruas nem escuta em toda esquina essa palavra ontologia. O que significa ontologia? Estudo do homem, estudo do ser, tá? E aí, em alguns livros didáticos, a metafísica contemporânea, ela, ao invés de vir o nome metafísica, vai vir o nome ontologia. Então, onde vocês verem o nome ontologia, entendam que é a metafísica. Tá, pessoal? Então, o objeto, né?
o objeto que é a relação originária entre mundo e homem. Porque aí tem uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que vocês vão entender qual é o objetivo da metafísica, né? O homem foi criado no mundo ou o homem criou o mundo? Alguém deve estar se perguntando. Não seria a questão de se Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Também se aplica nesse contexto. Vocês já devem ter ouvido essa pergunta. Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Isso é uma questão metafísica, né? Se você for para a questão linguística dos conceitos, você vai ver que o homem é que conceitua tudo, né? E vai investigar os diferentes modos entre os entes e os seres existentes, né? Entre os entes ou os seres existentes. Acho que eu esqueci ali de... Tá errada a grafia dessa palavra. Tá, pessoal? Entre os seres existentes. Ente aí é ser, tá? Tanto o ser como os seres existentes. É essa relação aí que a metafísica contemporânea ela vai investigar. O grande diferencial da metafísica ou ontologia, ela vai investigar a essência ou o sentido, né? A essência. Qual é a essência da humanidade? Vejam, só para ilustrar e facilitar a compreensão de vocês. Nós somos seres humanos, então, se nós somos seres humanos, deve haver uma essência que nos confere o conceito de humanos. Se existe a bondade, deve haver uma essência da bondade. O que é que compõe a bondade? Então, isso aí é definido como a essência, né? O sentido da bondade. Isso vale para a maldade, isso vale para o tempo, isso vale para a ideia de Deus, né? Para as várias ideias, isso vale para os números, enfim. E, claro, a estrutura, né, desses entes ou seres, aí bem pequeno. Percepção, imaginação, memória, linguagem, intersubjetividade, reflexão, ação moral, política, prática artística, técnicas, tudo isso aí por trás tem uma essência. Tudo isso tem uma essência. A essência é o que compõe algo, né? Qual muitas pessoas de outras regiões nos rotulam como nordestinos. Qual é a essência de ser nordestino? De ser nordestina? Deve haver uma essência aí para nos conferir, né, esse rótulo. Se não houver uma essência, aí isso significa que é apenas uma mera ilusão, né? Claro que tem autores da história que contestam essa ideia de nordestino, né? Que nordestino é uma invenção, né? É uma invenção. As outras regiões, eles não são chamados por sudestinos, sulistas, nortistas. A única região que recebe esse estereótipo é a nossa, né? E aí, outra característica dessa metafísica é fornecer uma descrição das estruturas do mundo e do nosso pensamento, né? Então, o mundo, ele é estruturado, né? Ele tem uma estrutura. O nosso pensamento também ele é estruturado. Tanto é que a gente passa por um espaço escolar, a gente passa por escolas para moldar e para construir o nosso pensamento, né? Essa é uma ideia muito corrente. E muitas vezes as coisas que a gente investiga, né, são no cotidiano, muita gente não percebe, mas são investigações metafísicas. Eu fiz uma pergunta no primeiro estudo gerais hoje e algumas pessoas disseram, professor, essas perguntas me fazem muito pensar. Eu fico pensando muito, é como se as pessoas ficassem mastigando mentalmente sobre um questionamento que eu trouxe à tona. E é uma investigação metafísica. Por exemplo, quem somos nós? Quem somos nós? É difícil a gente dar uma definição assim que consiga satisfazer o nosso questionamento. Quem somos nós, seres humanos? Por que estamos no mundo? O que é o mundo? Né? O que é o mundo? Porque você diz o mundo é o planeta Terra, mas existem outros planetas. Só existe um mundo nosso ou existem outros mundos além do nosso? São questões também que passam pelo crivo da metafísica. E aí, Immanuel Kant, o filósofo que a gente está estudando,
Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, veja, vocês viram que a metafísica é um conhecimento sistematizado, que a pessoa, quando está fazendo investigação metafísica, ele sabe o que procura. A pessoa sabe o que procura. Não é? É a mesma coisa de você ter um barco e você colocar o barco no mar e você não saber para onde navegar. Você vai naufragar. Você vai ficar perdido ou perdida. Você não vai chegar no lugar desejado se você não tiver a definição de qual o caminho você deve seguir. Tá? E essa outra frase de Miguel de Unamuno: a existência não tem razão de ser. Está acima de todas as razões. A existência. Aí vem uma pergunta metafísica: o que é existir? O que é existir? É nascer, viver e morrer? Isso é existência? Vejam que profundas perguntas a gente emite usando como referência, de certa forma, tanto a atitude filosófica também como uma investigação metafísica. Vocês têm até aqui alguma pergunta, gente? Deixa eu olhar aqui no chat, se já apareceu aqui. Tem uma. Vão adicionando as perguntas que eu já volto aqui. Vamos encerrar aqui logo esse ponto. E aí eu volto para a questão da... Bem, o nascimento da metafísica, né? Ela passou por 3 fases, né? Como a gente viu, né? O realismo da filosofia nascente, que é quando ela nasce ali no período de Platão, Aristóteles, né? Aí vai da cosmologia à metafísica, que é a segunda fase, que a gente acabou de ver iniciada com o filósofo Kant, quando ele diz que a metafísica é a nossa capacidade de perceber as estruturas do pensamento, né? O ato de conhecer, né? Aprender a aprender também. E a metafísica, ontologia, que aí é quando a metafísica ela passa... Veja como a metafísica ela é interessante, como a própria filosofia é interessante. A filosofia, a gente sabe que a filosofia é uma construção humana. E aí, veja, o que foi que fez? A filosofia se voltou para investigar o ser humano. O ser humano criou a filosofia e a filosofia começa a investigar o próprio ser humano, que aí é a ontologia. É como se o Criador, que concebeu a criatura agora está investigando o Criador. Vê que coisa fantástica, né? A ontologia é um pouco disso, né? É a gente passando a investigar a si mesmo, né? E aí, no primeiro período, né? O que é que acontecia, né? Para os filósofos gregos, né? O que é a realidade que nosso pensamento conhece? Eram as perguntas que eles faziam o tempo inteiro, né? Lá na época de Sócrates, na época de Platão, na época de Aristóteles, na época de Tales, eles tinham um pouco disso, né? E aí, quando eles afirmavam a existência da realidade e de que ela poderia ser conhecida, eles estavam assumindo de que a realidade, ela poderia ser, como ela estava sendo afirmada, ela poderia ser captada através da razão e pelo pensamento, não é? Vocês sabem que na época de Platão e Aristóteles, os gregos acreditavam em vários deuses. Para algumas pessoas, os deuses existiam tanto que eles construíram templos, construíram estátuas gigantescas, enfim, monumentos em honra aos deuses, né? E aí, além dos deuses, ali havia também os filósofos que tentavam entender o que estava por trás dos deuses. Né? Como foi que foi construída essa ideia dos deuses? Que já passa a ser uma investigação metafísica. E aí, claro, os filósofos, à medida que vão construindo esse pensamento, eles vão se afastando da ideia dos deuses, os filósofos, porque eles vão ficando presos à razão, ao pensamento, e não às crenças religiosas, né? E aí, claro, o realismo é uma existência, uma realidade exterior ao pensamento, por isso eles chamam de realismo, é aquilo que está além da minha existência.
o tempo, por exemplo, a coragem, a dor, né, a infelicidade. Então, isso é um realismo, ela está além da minha existência, né? Segundo essa primeira corrente, que ela nasce lá na Grécia Antiga. E aí, na segunda, nessa corrente, quando a cosmologia vai dando lugar, vai cedendo a pressão à metafísica, o que é que vai acontecendo? Vem perguntas como, por que o mundo existe? Né? E aí o filósofo Platão, ele dizia que era a admiração. A gente deveria usar a admiração para entender por que é que o mundo existe. Por que o mundo é tal como é? Para Aristóteles, a filosofia começava com o espanto, né? Por que o mundo é tal como é? Não é? Então, a filosofia, desde o início, né, ela vai elaborando perguntas e aí a metafísica, ela vai ganhando mais espaço e a cosmologia, ela vai se perdendo. Cosmologia, para quem não sabe ainda o que significa, era aquela explicação ainda apoiada, né, nos mitos, apoiada ainda nas crenças de origem religiosa, enfim. E aí você vê que a primeira ela está mais ligada à religião e a segunda mais à filosofia, né? E aí, claro, os filósofos vão tentar organizar o mundo a partir do pensamento, e não a partir da imaginação, e não a partir das crenças, e não a partir das opiniões. Né? Vão construindo um pensamento racional e, de certa forma, mais organizado, né? Do que o cosmo, né? O cosmo que eles... o cosmo aí não é... Vejam, cosmo não tem o sentido de hoje. Hoje, quando você fala a palavra cosmo, você entende o universo. Mas na época dos gregos, não. O cosmo estava relacionado ao imaginário religioso, mítico, da época dos gregos antigos. E aí nasce a cosmologia, né? Através dos filósofos, essa cosmologia, aliás, a cosmologia vai sendo substituída, né? E vai dando lugar a expressões como a physis, que a gente viu isso com os filósofos pré-socráticos. Ao invés de dar uma explicação cosmológica, eles davam uma explicação racional. A physis era um elemento da natureza que dava origem a todos os outros. Aliás, a palavra física, né, ela dá origem à palavra física, né? Ela dá origem à palavra física, que significa também natureza, tá? E aí a cosmologia é uma explicação racional sobre a physis. Eu vou adiantando em razão do tempo, gente, aqui nosso, que já está se estreitando, tá? E aí, a definição contemporânea, né, de metafísica. Tá? A gente já viu, né, que metafísica, ela surge com... A palavra metafísica, ela é atribuída ao Andrônico de Rhodes, esse filósofo aí, que Rhodes era a cidade dele, tá? Essa definição, ela é de 50 a.C., e aí significa além da física, após a física ou sobre a natureza. Acho que a gente já viu um pouco bem isso na primeira aula, né? E Aristóteles chamava de filosofia primeira, lembrando que na época de Aristóteles não havia ainda a palavra metafísica, né? E aí metafísica, segundo Aristóteles, é o estudo do ser enquanto ser. Lembrem do Criador e da criatura. O Criador criou a metafísica, e a metafísica, que é a criatura, passou a examinar o Criador, né? Então é o estudo do ser enquanto ser, né? E aí a metafísica seria ontologia, segundo Jacobus Thomasius, no século XVII. Né? Esse nome ontologia, estudo do ser enquanto ser, ele é do século XVII. Então aqui tem um pouco do que é o ser enquanto ser, a gente já viu isso, né? O ser é o que é realmente e se opõe ao que parece ser, a aparência, né? Então, o que é, gente, a gente lembra um pouco da frase do filósofo Parmênides. O que é, é. O que não é, não é. Ou não é. Certo? Então, o que é, o ser é o que é. O ser é o ser. E não o que parece ser. Então, o ser é aquilo que existe, a aparência é uma ilusão, é uma fantasia,
é algo aproximado, que não quer dizer que seja de fato aquele determinado ser. E estudo ou conhecimento do ser, né? E aí a gente está se dirigindo à reta final, né? A gente já viu que a metafísica ela é o estudo do ser das coisas, né? A gente já viu que ela é filosofia primeira, ela vai tentar estudar a essência das coisas, o que é real, o que se aproxima da realidade, e essa realidade a gente sabe que é uma realidade exterior ao ser, por isso que o ser concebe mentalmente para se apropriar o que está exterior ao ser. E aí, nesse último ponto, né, o que está além de, o que está acima de, o que vem depois. Né? A gente sabe que muitas vezes a realidade não é o ser, a realidade está além do ser, está acima do ser, está do lado do ser, está nas proximidades do ser. Né? E é assim que funciona. E aí, a gente está chegando de fato agora ao fim. Significa o estudo de alguma coisa que está acima, além das coisas físico-naturais, e que é a condição da existência e do conhecimento delas. Aquilo que é condição e fundamento de tudo o que existe, de tudo que pode ser que puder ser conhecido, né? Essa é a metafísica. Aqui nós temos as referências das quais fundamentaram minhas ideias para poder explicar para vocês. E agora, gente, vamos para as perguntas. A pergunta de Bruno aqui, temos 3 perguntas de Bruno. A primeira, o iluminismo está ligado à metafísica? Sim. Embora você não vai ver, por parte dos filósofos iluministas, a palavra metafísica. Mas existem investigações que usam como parâmetro o entendimento do ser. Por exemplo, Rousseau, quando diz que o homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe, ele já está dizendo que, de certa forma, o convívio em sociedade vai determinar o comportamento de muitas pessoas. E aí, veja, ele está falando do ser e está falando do exterior ao ser, do realismo que há além do ser. Né? Então, sim, também. O matemático René Descartes é considerado o pai do racionalismo. Ele teve algum papel na metafísica? Ele sim, ele teve um grande papel. Agora, usando também a expressão metafísica, dificilmente você vai ver. Uhum. Inclusive, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, tem um texto dele que é Investigações Metafísicas. Se eu não estiver equivocado, Bruno, eu não estou me lembrando agora, né? E tem mais um aqui. O que pode ser considerado uma alma intelectiva, alma vegetativa e alma sensitiva? Semanticamente, Bruno, aqui eu vou explicar, eu não sei de que contexto você retirou isso, mas a alma intelectiva aí, a gente não vê alma aí no sentido religioso, né? Uhum. Aqui você vai na perspectiva de que um ser, um pensamento conduzido pela razão. É a alma intelectiva. Que você busca uma organização das coisas, que você busca uma sistematização de ideias, você pensa uma melhor formulação de argumentos, enfim. Vegetativa é como se fosse inerte, né? Sem vida. Né? Eu penso que é nesse sentido aqui que você colocou. Vegetativa é quando o cérebro não consegue avançar. Ele está no estágio de paralisação que a pessoa às vezes não consegue nem saber quem é. E sensitiva é quando você se deixa totalmente ser conduzido pelas emoções. Sensitivo já está dizendo, né? Os sentidos usam você como ventrílocos, né? Você fica sendo manipulado pelas emoções, né? Pelas emoções, muita gente está indo para a festa numa pandemia. Essas pessoas estão sendo conduzidas pelas emoções. Elas não estão sendo conduzidas por uma alma intelectiva. Né? Eita, eu vou para a festa, mas tem uma pandemia aí.
Então, elas não estão usando uma alma intelectiva, mas uma alma sensitiva. E aí, a busca pelo conhecimento filosófico, histórico, matemático, biológico, está ligada à metafísica ou ao iluminismo, está ligado mais à metafísica, viu? Mais à metafísica. O iluminismo aí é um período que nasceu lá na Europa, na Inglaterra, e depois se alastrou para a França, mas aí tem um detalhe, né? O iluminismo ali, ele estava camuflando os interesses da burguesia, a burguesia que estava crescendo, enquanto que a metafísica não, ela é anterior e muito ao iluminismo. Ela é muito, você vê que desde a época de, de, de Aristóteles, que já se falava em metafísica, embora ele não utilizasse, mas em 50 a.C., né, Andrônico de Rhodes, ele formulou o termo, mas ele é anterior. E toda busca por conhecimento, dependendo do objeto de estudo, pode culminar numa investigação metafísica. Vai depender muito do objeto. Investigação matemática, sim, né? Biológico, pode começar assim, porque vai ter que materializar um certo pensamento aí que está na sua mente, para depois ele ser demonstrado racionalmente ou não. Né? Nesse sentido. Mais alguém? Mais alguém? Aproveitem, esse é o momento para a gente discutir. Gente, ficou claro, metafísica assim, não é um assunto tão, poxa, que assunto sutil, né? Tão simples, mas eu queria ouvir aí vocês, participem, digam aí o que vocês acharam, o que acharam da aula, se deu para entender, enfim. Eu preciso ouvir o lado de vocês, né? Porque eu aqui, eu posso estar achando, poxa, todo mundo entendeu. Aí eu vou com a provocação metafísica. Vocês entenderam? Veja, a ideia de entendimento. Vocês entenderam? Aí eu estou fazendo agora uma investigação metafísica. Eu só vou aceder a essa informação se vocês me disserem. Você já, eu entendi porque você disse isso, eu comecei a formular tal pensamento. Aí você está demonstrando que de fato teve acesso à ideia de metafísica. Gostaram da ilustração? Estou passando aí a ata de frequência. Preencham com seu nome e marquem a turma que vocês estudam, tá certo? Perguntas? Já 7 pessoas preencheram aqui a frequência. Já 10, ó. É massa, né? Pois tá certo, gente. Já que não tem... Letícia está perguntando quais eram as 3 fases da metafísica, né? A primeira fase a gente pode definir como a fase da antiguidade, que vai de Aristóteles até o filósofo Hume. A segunda vai de Kant até o século XIX. E do século XIX até atualmente é a fase que a gente conhece como ontologia. Tá, Letícia? Essas foram as 3 fases. Mas, assim, do ponto de vista da metafísica, geralmente é assim, você não vai, ninguém vai perguntar quais eram as fases, né, numa questão de Enem, elas vão perguntar mais a essência da ideia da metafísica, né? E, aliás, muitos vestibulares não vão trazer a palavra metafísica, não, ela vai estar embutida ali na investigação, tá? Vai estar ali muito subentendida ali nesse processo. Tanto é quando você vai procurar questões sobre metafísica, dificilmente você vai encontrar uma questão falando da própria metafísica. Você vai ver assuntos outros, mas você não vê a palavra metafísica, até parece que ela se esconde nesse sentido. Gente, ficou claro para vocês? Deu para entender alguma coisinha?
Então tá, gente. Então vocês, boa tarde. Até a próxima semana. E para algumas pessoas, até amanhã, né? Amanhã a gente tem aula presencial para algumas pessoas. Tá bom? Tchau, tchau. Para vocês. Tenham uma boa tarde. Hum.